Queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar você para refletirmos a partir deste domingo sobre esse tema. Vida sustentável. A sustentabilidade da vida. Quero convidar você para que nas próximas semanas voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, onde vamos encontrar o Senhor nos orientando e nos ensinando a um estilo de vida que dá condições a nós de termos uma vida sustentável. E para isso eu quero fazer alguns desafios para você, antes de começarmos a leitura e a nossa reflexão. Primeiro, é o desafio de você se propor nos próximos domingos a participar de todas as mensagens que falaremos sobre esse tema. São diversas mensagens. Faça um propósito para você participar, ouvir, conhecer o assunto como um todo. O segundo desafio é o desafio de trazer alguém para ouvir também. Esse assunto da sustentabilidade está muito comum, muito presente na sociedade hoje. É um assunto relevante. Eu imagino que muitas pessoas gostariam de ouvir e compartilhar um pouco mais sobre ele também. Um terceiro desafio é o desafio de leitura da palavra de Deus. Porque em todas essas mensagens nós vamos meditar sobre o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, que significa saída, o segundo livro do Pentateuco. Então, a sugestão é a seguinte: o livro do Êxodo tem 40 capítulos. 40 capítulos. A sugestão que eu dou a você é que você leia um capítulo de Êxodo por dia, começando a partir de hoje. E a ideia é que, segundo alguns especialistas já afirmaram e comprovaram, toda a prática que nós desenvolvemos, ininterruptamente, por 40 dias consecutivos, depois desses 40 dias, o que era então simplesmente um exercício se torna algo habitual. É assim que nós incorporamos hábitos na nossa vida, repetindo algumas coisas. Então, se por 40 dias você ler um capítulo do Êxodo por dia, além de você vir bem informado para o culto, sabendo do que a gente vai falar aqui, quem sabe no 41º dia ainda, de brinde, você leva esse plus de ter a cultura, o hábito da leitura diária da Bíblia, ainda que seja um capítulo apenas, não é? Talvez você tenha recebido, quando você chegou, um flyer como esse, senão nós temos aí para te entregar depois no final do culto. Aqui no verso dele nós temos 10 dicas para uma vida sustentável. 10 dicas para um coração sustentável. 10 dicas para uma alma sustentável. Eu quero que você leve, leia e pense um pouquinho sobre o que está escrito aqui e a relação que tem com o que vamos conversar nas próximas semanas. Esse impresso, queridos, também serve como um convite ou como uma divulgação daquilo que nós estamos falando. Então nós temos bastante impressos desse, viu? Você pode levar para entregar para os amigos, para os familiares, deixar no escritório, deixar em algum lugar, para que as pessoas leiam e tenham contato. Ainda que elas não possam vir, mas se elas lerem essas dicas que estão aqui atrás, eu tenho certeza que elas farão a diferença na vida das pessoas, como tem feito na minha também. Preciso compartilhar com vocês que tudo aquilo que vou compartilhar com vocês agora, Deus colocou no meu coração e tem falado muito comigo, tem me abençoado, tem me edificado, e eu tenho certeza que será assim com a igreja também. Então hoje, nesse primeiro momento, nós teremos uma introdução ao assunto, entendendo o que é sustentabilidade nessa perspectiva bíblica, fazendo a relação com o texto do Êxodo, e aí a semana que vem nós damos continuidade ao assunto, tá bom? O livro do Êxodo, então, é o nosso livro base. E o capítulo que nós vamos meditar em Êxodo, nessas próximas semanas, é o capítulo 20. O capítulo 20 do Êxodo descreve o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus para o seu povo. A palavra mandamento ali também tem um sentido de palavra. Palavra, mandamento, juízo, preceito, enfim. Ou seja, são 10 palavras de Deus para o coração da gente. E aí, como você sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, Pentateuco, a repetição da lei, a repetição, a ênfase, os 5 livros da lei. O livro do Deuteronômio traz uma repetição daquilo que nós vimos em Gênesis, Êxodo
Levíticos e Números. Então, todo texto que você tem, a maioria dos textos que você tem nos 4 primeiros, eles aparecem de novo no Deuteronômio, às vezes com uma forma um pouquinho diferente. Por isso eu coloquei aqui, Êxodo 20, 1 e 2, mas você tem o mesmo texto em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, com algumas outras informações para o seu enriquecimento espiritual. Tá bom? É esse texto que nós vamos usar aqui. Os 10 mandamentos, o decálogo, entendendo esse texto e a relação que ele tem com a questão da vida sustentável. Vamos ler a palavra? Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então disse Deus todos esses mandamentos, todas essas palavras. E os versículos 1 e 2 constituem a moldura. Pensem nos 10 mandamentos como um quadro. A moldura desse quadro são os versículos 1 e 2. O Senhor falou todas essas palavras. As palavras nós vamos começar a partir do próximo domingo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é a moldura do quadro. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu tirei do Egito. Escutem as minhas palavras. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus em oração. Feche os seus olhos, coloque a sua vida na presença do Senhor. Antes de eu levantar a minha voz em oração, eu quero dar a oportunidade para você aí, no seu coração, nos seus pensamentos, pedir ao Senhor que fale contigo, que traga uma palavra para a sua vida hoje à noite. Eu creio que é o que o Senhor deseja para a nossa vida. Peça a Ele que fale com você. Ele é o Senhor teu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou da casa da servidão. Ore ao Senhor, querido. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de culto, pela presença do Senhor neste lugar, por esses cânticos maravilhosos que cantamos para a glória do teu nome. Te agradecemos pelo Espírito do Senhor que já tem falado aos nossos corações. E pedimos que continue sendo assim, Pai, agora pela tua palavra. Use, Senhor, a minha vida, eu me entrego em tuas mãos para que o Senhor me use como um instrumento. E leve, ó Deus, ao coração do teu povo a palavra do Senhor, com toda a autoridade, com toda a unção que ela tem. Palavra do Senhor para transformar a nossa vida e para renovar o nosso ser. O Senhor é o nosso Deus, que nos tirou da casa da servidão e nos deu vida nova em Jesus, vida livre. E é a liberdade que temos em Jesus que nós estamos celebrando aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor. Precisamos da tua voz para essa semana que virá. Precisamos da tua voz para a nossa vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, é interessante observarmos um movimento curioso no que diz respeito às histórias bíblicas e a maneira como elas são encaradas pela sociedade. Eu digo isso porque há um tempo atrás as pessoas olhavam para as histórias bíblicas e as histórias bíblicas serviam de quase como uma base para zombarias, para escárnio e para o descrédito até mesmo. As pessoas na sociedade como um todo olhavam para as histórias bíblicas e imaginavam histórias bíblicas como aquelas histórias, aquelas fábulas, aqueles contos que jamais poderiam ser concretos, que jamais poderiam se tornar reais por conta do seu fator sobrenatural. No entanto, de um tempo para cá, a impressão que tenho é que o interesse pela espiritualidade, o interesse pelas histórias bíblicas tem aumentado. As pessoas parecem estar mais interessadas. E se não têm dado crédito às histórias conforme elas estão registradas nas Escrituras, elas têm
pelo menos conhecido essas histórias através de outros recursos. Deixa eu exemplificar para você o que eu estou falando. Praticamente todo ano, nós temos contato com um novo lançamento do cinema, principalmente americano, que visa trazer alguma história que tem o pano de fundo registrado nas Escrituras. Nos últimos anos para cá tem sido assim. Eu escolhi apenas alguns, existem outros. Sejam eles verdadeiros ou não, estejam fundamentados apenas na Bíblia hebraica ou em outros tipos de textos correspondentes daquela época, fato é que esses filmes têm lotado as salas de cinema no Brasil e no mundo todo, e os filmes que parecem ter qualquer conteúdo relacionado com as Escrituras, parece que desperta a atenção e a curiosidade das pessoas. Recentemente nós lidamos aqui no Brasil, por exemplo, com um fenômeno na televisão e outro fenômeno no cinema nacional. Porque o ano passado, uma das mais tradicionais emissoras de TV do Brasil lançou uma novela que tem o mesmo tema do texto que eu li nesta noite, os 10 Mandamentos. E como eu disse alguns domingos atrás, a formação cultural do brasileiro tem por base a novela. Então muitas pessoas que jamais leram o Êxodo, muitas pessoas que jamais leram o Êxodo capítulo 20, muitas pessoas que jamais ouviram qualquer outra informação sobre Moisés, a não ser aquela que atravessou a pés enxutos pelo meio do mar, muitas pessoas tiveram contato com o contexto dos 10 mandamentos a partir da novela. Um sucesso, todo mundo assistindo, todo mundo vendo, comentando, e o sucesso foi tão grande que a novela se tornou um filme. E no início deste ano, no início de 2016, o filme, os 10 mandamentos, com base no mesmo enredo, praticamente com o mesmo elenco, produzido pela mesma emissora, o filme representou para o Brasil um recorde, ou 2 recordes, em toda a história do cinema nacional. O primeiro deles, no que diz respeito à bilheteria. Nunca tantas pessoas viram um filme brasileiro como os 10 mandamentos. O segundo recorde, batido pelo mesmo filme, é o recorde do número de salas em que o filme foi exibido. Nunca na história do cinema nacional um filme brasileiro foi exibido em tantas salas ao mesmo tempo em todo o território nacional. Parece que há uma curiosidade, parece que há um interesse por isso. Embora, para alguns que têm um pouco mais de bagagem, de história, de vida, talvez se lembre que em 1956, ou saiba que em 1956, foi lançado também um filme que foi um divisor de águas para o cinema americano, com o mesmo título, Os 10 Mandamentos, com um elenco enorme, com um roteiro enorme, com efeitos especiais até então não conhecidos, com investimento financeiro muito grande, e se tornou um clássico. Muitas pessoas, inclusive cristãs, conheceram o cinema, o espaço do cinema, a sala do cinema, por causa dos 10 mandamentos. O cinema que naquele contexto da metade do século passado era sinônimo de impureza, de pecado, de desvio. Quem ia ao cinema estava desobedecendo a Deus, e de repente aparecem os 10 mandamentos e o povo desperta aquele interesse, aquela curiosidade para ver o que está acontecendo ali. Eu reconheço, irmãos, que muito dessa curiosidade, muito desse interesse despertado, está relacionado ao fato das histórias bíblicas terem no seu enredo o fator sobrenatural. Porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia descreve com toda a autoridade os feitos de Deus no passado. E o mesmo Deus que tem o mesmo poder para realizar os mesmos feitos hoje. Na minha vida, na sua vida. Como realizou na vida do seu povo, conforme lemos aqui em Êxodo, por exemplo. Deus também pode realizar a mesma obra na nossa vida hoje, porque Ele é poderoso para fazê-lo. Por isso, irmãos, que esse texto de Êxodo capítulo 20 é fundamental
para a compreensão desse tema da sustentabilidade. Nós estamos falando aqui a respeito dos 10 mandamentos, das 10 palavras da aliança, que foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. E o livro do Êxodo descreve que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, naquelas tábuas de pedra que ficaram conhecidas como as tábuas da lei. E para compreendermos um pouquinho melhor por que os mandamentos existem e foram colocados aqui, eu fiz uma simples linha do tempo para os irmãos entenderem e lembrarem de alguns acontecimentos. Essa história dos mandamentos começa bem antes, começa bem lá atrás. Essa história dos mandamentos começa primeiramente com os patriarcas. E aí nós nos lembramos de Abraão, Isaac, Jacó. E nos lembramos também que Jacó teve 12 filhos. E um de seus filhos mais novo, chamado José, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para uma caravana egípcia. E desta forma, queridos, José, no segundo momento ali da linha, José é levado para o Egito. Num primeiro momento como escravo, mas num segundo momento com nobreza. Ele se torna um homem de confiança. Ele se torna o governador do Egito. Ele se torna o braço direito de Faraó. Ele se torna o homem mais importante daquela terra. E eu dizia hoje de manhã, depois do culto, para uma irmã, que o grande diferencial de Deus, ou melhor, o grande diferencial na nossa vida, é o fato do Senhor estar conosco. Mesmo que a nossa posição seja desfavorável, mesmo que a nossa condição seja inferiorizada, se o Senhor estiver conosco, irmãos, Ele nos levará para onde Ele quiser. Se o Senhor estiver conosco, Ele nos colocará onde Ele quiser. Se o Senhor estiver conosco, Ele vai abrir a porta que Ele quiser, porque foi assim com José. Um escravo hebreu no meio do povo egípcio, aprisionado, mas por diversas vezes o livro de Gênesis diz que o Senhor era com ele, que o Senhor estava com ele, e porque o Senhor estava com ele, ele se tornou governador na terra do Egito e o homem de confiança de Faraó. E foi justamente nesses dias que o Senhor deu a Faraó, a José, a visão, a percepção de que eles passariam por 7 anos de muita abundância. As vacas gordas. 7 anos de muita fartura. Muito alimento no cereal, muito gado nos currais, uma maravilha. Mas terminados esses 7 anos, um outro período de 7 anos começaria. E esse segundo período de 7 anos seria um período de fome, de escassez, de dificuldade, de luta. E o povo está lidando com isso no Egito. De forma que toda a população vizinha do Egito vem à presença de Faraó para pedir alimento para sua própria sobrevivência. Não foi diferente com os irmãos de José, aqueles que tinham vendido. E de repente os irmãos de José chegam no reino egípcio, trazendo consigo Jacó, o seu próprio pai, pedindo alimento, pedindo comida. E José se revela a eles. E eles acabam sendo sustentados pelo irmão que eles venderam alguns anos atrás. Por isso que eu disse aqui de manhã, as histórias bíblicas são impressionantes. Se você tem uma Bíblia em casa, unicamente uma Bíblia, você não precisaria de nenhum outro livro para contar histórias para os seus filhos, por exemplo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que fala ao nosso coração com essa propriedade. Então é assim, queridos, que o povo de Deus chega no Egito. Jacó e os seus filhos se estabelecem no Egito. Jacó e os seus filhos chegam no Egito. Passam a viver ali na companhia de José. Só que tem um detalhe. José morreu. Jacó morreu. Os irmãos de José morreram. E o faraó também morreu. E o tempo foi passando. E um novo faraó surgiu. E o novo faraó que surgiu não conhecia a fama de José, não sabia da importância de José, não sabia da importância de um hebreu para a sobrevivência do Império Egípcio. E quando ele viu que os hebreus estavam crescendo sobremaneira no meio deles, tomou uma decisão radical.
nós precisamos dar um jeito nesses hebreus. Vamos matar alguns, vamos exterminar alguns no seu próprio berço, vamos escravizar outros, para que se esse povo vier a multiplicar, pelo menos ele se multiplicará debaixo do nosso jugo de escravidão. Estão me acompanhando? O novo faraó escravizou os hebreus na terra do Egito, com medo de que o crescimento deles pudesse ameaçar a força do império. Porque ele não conhecia José. Esse cativeiro, queridos, levou aproximadamente 430 anos em que os hebreus ficaram detidos no Egito. Mas sempre com aquela expectativa de sair. Porque eles estavam aprisionados, acorrentados, comiam com limitação, não tinham liberdade para ir e vir, faziam os trabalhos mais pesados do Egito. Aquela condição de escravo estava por demais pesada para a vida deles. Então o Senhor, vendo a luta do seu povo, levanta Moisés, um líder, um sacerdote, um profeta, um juiz, um homem segundo o coração de Deus ali, para ser o responsável por conduzir um povo saindo do Egito em direção à terra prometida. E aí vocês sabem, Moisés começa a negociar com o faraó, vêm as pragas, e quando o reino já está completamente assolado pelo impacto das pragas, faraó então não resiste e permite então que o povo saia. E naquela altura, quando ele vê aqueles primogênitos mortos, o dia transformado em noite e aquelas pragas terríveis no meio da nação, a situação inverte. Ele mesmo diz: abre logo o portão, deixa esse povo embora, antes que eles tragam mais algum transtorno para mim. O Deus deles só pode ser louco, manda esse povo logo embora. E os portões do Egito então se abrem, irmãos. E os hebreus saem em multidão pelos portões do Egito, celebrando a libertação, e com o olhar fixo sobre um homem que tinha na sua mão um cajado, uma vara, e esse homem à frente do povo, com a vara que havia recebido de Deus, e o povo olhando para ele, olhando para aquela vara, crendo que aquele era um homem de Deus, e crendo que o Senhor faria muitos sinais por meio daquela vara. E foi isso que aconteceu. O povo está liberto. O povo finalmente saiu do Egito em direção a uma terra chamada de Prometida. A terra que Deus prometeu dar. Eles não sabiam onde era, eles não sabiam como chegariam até lá, mas eles sabiam que Deus os levaria. Aí, meus queridos, bate um sentimento no povo. E o coração deles fica apertado, porque depois de todo aquele ciclo ali, a grande expectativa agora é: o que vai ser da nossa vida agora? Ok, estamos livres. Mas o que a gente faz com a liberdade? Estamos livres, mas será que eu sei viver livre? Sabe aquele pássaro que foi criado em cativeiro por muitos anos, por muito tempo? E depois você leva aquele pássaro para o meio da floresta amazônica e abre a gaiola e solta aquele pássaro no meio da floresta? Será que nós vamos conseguir sobreviver sem as correntes nas nossas pernas? Será que nós vamos conseguir sobreviver sem ter quem nos diga a hora de acordar, a hora de dormir? Será que nós vamos sobreviver sem ter quem assole as nossas costas com açoites? Será que nós vamos conseguir sobreviver agora que estamos livres? Por onde começar? O que fazer? Lidar com a liberdade, meus irmãos, é um grande desafio, onde muitas pessoas se perdem. E nós estamos falando de liberdade, não de libertinagem. Liberdade tem os seus limites. Liberdade tem as suas referências. Mas infelizmente na liberdade que tem, muitas pessoas acabam se perdendo. E quando eu penso sobre isso e medito um pouco sobre isso, irmãos, me vem à mente um filme que talvez você tenha assistido já. Um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Não é um filme recente, é um filme que tem já alguns anos aí. Mas um filme muito bonito, muito legal, que conta a história
o contexto de um grupo de homens que está encarcerado, que está aprisionado, e como eles lidam com o fator prisão e ao mesmo tempo com o fator liberdade. O filme conta a história de um dos mais antigos detentos, que por um crime muito terrível que cometeu, foi colocado na prisão ainda muito jovem e envelheceu na prisão. Passou todos os anos da sua vida na prisão. Agora ele já era um velho, um senhor. Ele cuidava da parte da limpeza, da biblioteca da prisão. Até que chegou um momento em que a pena que esse senhor havia recebido, quando era jovem, se cumpriu. E as portas da prisão se abrem para ele sair e voltar a viver em liberdade. Você pode imaginar assim, que alegria. Era tudo que alguém que passou a vida toda preso poderia querer e esperar para um momento como esse. Quando ele sai pelo portão com uma sacola com seus poucos pertences, não tem ninguém ali para esperar. Não tem mais nenhum amigo. Não tem mais nenhum familiar, não tem mais ninguém. Ele sai, aluga um quarto para resolver o que vai fazer da vida dele. E do lado de fora da prisão, por meio de cartas, ele escreve para os seus companheiros que estão lá na prisão, dizendo para eles assim: vocês não têm ideia de como a vida aqui fora é corrida. Vocês não têm ideia de como a vida aqui fora é acelerada. E esse homem, queridos, em um determinado momento, toma um pedaço de corda, amarra no alto do quarto onde estava dormindo, envolve a corda no seu próprio pescoço e se lança. E se mata. E comete suicídio. E deixa uma carta, um bilhete, uma mensagem, dizendo que ele não suportou a liberdade. Não sabia o que fazer com a liberdade que recebeu. Meus queridos, se a gente pudesse fazer uma analogia com tudo isso em relação à nossa vida e o pecado, nós poderíamos chegar à conclusão de que enquanto o pecado tem nos encarcerado, enquanto o pecado tem nos aprisionado, enquanto o pecado tem colocado aquela bola de aço imensa e pesada nas nossas pernas, enquanto o pecado tem nos amarrado, enquanto nós nos sentimos presos pelo pecado, quem governa a nossa vida é o pecado. Fazemos aquilo que o pecado pede, atendemos aos desejos do pecado, estamos à disposição do pecado. Se o pecado diz vai, nós vamos. Se o pecado diz fica, nós ficamos, porque estamos completamente amarrados por ele. Mas a Bíblia nos ensina que em Jesus nós estamos livres, irmãos. Que Jesus Cristo nos libertou. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para trazer para nós vida e libertação. E aí, de repente, nós nos vemos desvencilhados daquele peso todo da corrente do pecado e perguntamos assim: e agora? Como será a minha vida agora? Será que eu vou conseguir sobreviver sem praticar as mesmas obras que eu praticava anteriormente? Será que eu vou conseguir sobreviver sem ser dominado pelo pecado e sem que o pecado desse o comando na minha vida? Nós acabamos de cantar aqui que vida bem vivida é vida que tem os comandos dados por Deus. O nosso coração apenas responde aos seus comandos. Por isso, meus irmãos, que o texto dos 10 mandamentos é tão importante para nós. Porque, infelizmente, muitas pessoas olham para os mandamentos e veem nos mandamentos uma lista de 10 regrinhas, de 10 coisas que nós podemos e que não podemos fazer. E empobrecem e limitam os 10 mandamentos a isso. Quantas outras coisas poderiam estar nos mandamentos que Deus quer que façamos, ou que Ele não quer que façamos? Mas por que Deus escolheu 10? Infelizmente, muitas vezes nós até pulamos o texto dos mandamentos,
Porque lá no íntimo nós afirmamos assim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca furtei ninguém, eu não sou cobiçoso, nunca adulterei, eu guardo a minha vida direitinha, procuro honrar o meu pai e minha mãe. Então Êxodo eu não preciso ler. Os 10 mandamentos eu posso deixar para um outro momento. Porque afinal de contas, os 10 mandamentos, nada mais, nada menos, são do que uma listinha de regras. Porque a sociedade acostumou a olhar para as igrejas como um lugar de regras, de coisas que podem e coisas que não podem ser feitas. Igreja não é isso. Talvez quando você tenha convidado alguém para vir à igreja, ou talvez quando alguém tenha descoberto que você pertence a uma igreja, é muito provável que as pessoas tenham feito para você algumas perguntas, e dentre elas as seguintes: tal coisa pode fazer na sua igreja? Lá na sua igreja vocês fazem isso ou aquilo? Lá na sua igreja pode ir em tal lugar? Lá na tua igreja pode fazer, pode deixar de fazer, pode assistir, pode deixar de assistir. O que pode e o que não pode na sua igreja. Me fale para saber se eu vou ou se eu não vou. Que visão reducionista do que é a igreja. Que visão reducionista do que são os mandamentos. Então, se os mandamentos não são uma listinha de regras para seguirmos, o que são então os 10 mandamentos? Eu vou dizer para vocês. Os 10 mandamentos surgem nesse momento aqui do e agora, em que as pessoas não sabiam o que fazer, em que os hebreus estavam completamente contaminados pela cultura egípcia, pela religião egípcia, pelos hábitos egípcios. 400 anos se passaram, não estamos falando de 40 dias. Eu disse há pouco aqui que nós precisamos só de 40 dias para incorporar um hábito na nossa vida. Nós não estamos falando de 40 dias, nós estamos falando de 430 anos. Ou vocês acham que os egípcios pegavam o Pentateuco e ficavam estudando com os hebreus para que eles se lembrassem da sua cultura e da sua religião? É óbvio que não. 430 anos de esquecimento da lei de Deus, 430 anos de desprezo da lei de Deus, 430 anos sem se lembrar o que Deus havia dito, o que Deus havia pedido a eles. Então, nesse momento que eles saíram do Egito, experimentaram os sinais e milagres de Deus. Água amarga em doce, andando sobre a água, o mar se abrindo para o povo passar a pé enxuto, é a comida que desce do céu todo dia, é nuvem, é coluna de nuvem durante o dia, é coluna de fogo durante a noite, é milagre em cima de milagre. Mas agora o povo olha e diz: e agora? O que nós temos que fazer? E o Senhor então diz: nesse momento em que as referências de vocês se perderam, eu entrego para vocês as minhas 10 palavras, os meus 10 mandamentos, para que sirvam de referencial para a vida de vocês. Queridos, a lei de Deus, me referindo à Bíblia como um todo, que é toda a Bíblia lei de Deus, a lei de Deus é a nossa referência para viver. E Deus nos entregou a sua lei, Deus nos entregou os 10 mandamentos, não para que fosse para nós uma lista de punição, de condenação, de peso, de restrição, de limitação. O Senhor nos entregou os 10 mandamentos porque Ele nos disse assim: eu amo tanto vocês, que eu vou ensinar vocês de novo o caminho por onde vocês devem seguir. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Escutem as minhas palavras. Então os 10 mandamentos aparecem na Bíblia, queridos, como uma manifestação muito clara do amor que Deus tem por nós. Mandamento não existe para manifestar a ira de Deus. Ai, Deus não quer que a gente faça isso ou aquilo. Mandamento existe para manifestar o amor incondicional de Deus por nós. Talvez você nunca olhou para os 10 mandamentos desta forma. Mas é preciso que você saia daqui hoje compreendendo isso. Os 10 mandamentos existem porque Deus nos amou. E Ele rompeu em amor quando nos ofereceu as suas 10 palavras. Agora vejam algo interessante. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você encontrará 10
vezes a expressão "e disse Deus". Ou seja, 10 palavras de Deus, correto? Isso significa que quando Deus criou o mundo, Deus estabeleceu a ordem do mundo por meio das suas palavras. E agora, quando nós chegamos aqui em Êxodo capítulo 20, nós encontramos novamente 10 palavras. E se lá na criação Deus estava estabelecendo a ordem das coisas criadas, aqui em Êxodo 20 Deus está usando 10 palavras para colocar ordem no mundo dos relacionamentos. 10 palavras para colocar ordem no mundo dos relacionamentos. E você vai entender um pouquinho o que isso quer dizer quando você olhar para os mandamentos. Bom, sobre os mandamentos é isso que eu precisava dizer para vocês. Agora eu quero falar sobre a relação que tudo isso tem com a questão da sustentabilidade. Quando falamos sobre sustentabilidade num conceito comum, universal, nós entendemos que sustentabilidade é a qualidade de ser sustentável. É algo que pode se sustentar, preservar, conservar. A sustentabilidade está firmada em 4 grandes colunas. Aquilo que é ecologicamente correto, aquilo que é economicamente viável, aquilo que é socialmente justo e aquilo que é culturalmente diverso. Basicamente, a sustentabilidade se mantém nessas 4 colunas. Mas há uma outra coluna muito importante, que está representada aqui nesse logo por essa figura que está aqui. Mais do que o ecológico, mais do que o social, mais do que o econômico, mais do que o cultural, o que nos interessa dizer hoje, nesses próximos domingos, é sobre vida sustentável espiritualmente. Vida abundante. Vida bem vivida com Deus. Com isso, nós podemos afirmar que a lista dos 10 mandamentos nada mais é do que a lista de uma vida sustentável. Vida sustentável é vida obediente a Deus. Então, quando eu olho para os mandamentos e obedeço aos mandamentos de Deus, eu demonstro por Ele o meu amor. Consequentemente, tenho vida feliz. Porque feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. E isso é, sobretudo, vida sustentável. E você se lembra quais são os 10 mandamentos? Nós lemos apenas a moldura. Você seria capaz de dizer, decor, os 10 mandamentos? Vejam aqui na tela. Esses são os 10 mandamentos, que estão divididos em 2 grupos, não de 5 e 5, para ficar equilibrado. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 grupos. O primeiro grupo com os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos que estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Eu e você. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, ou seja, elementos que dizem respeito aos nossos relacionamentos interpessoais. Então, vida sustentável, queridos, é uma vida em que esses mandamentos são seguidos na nossa vida e obedecidos, como uma demonstração clara de que amamos ao Senhor e seguimos os seus caminhos. Vejam, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. A palavra do Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda,
Este é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Agora, quando o assunto é lei, a gente sempre começa a pensar, né? Será que a lei é boa? Será que é preciso ter lei? Tem lei para todo lado, às vezes lei demais. Você que é empresário sabe a dificuldade de conviver, manter sua empresa aberta, seguindo todas as leis. É lei para todo lado. Para vir para o culto hoje à noite, você respeitou algumas leis, de trânsito, por exemplo. A lei é boa ou a lei não é boa? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? 2 textos do apóstolo Paulo. O primeiro deles em Romanos capítulo 7, versículo 12. Quando ele diz, a lei é santa. E o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Não devemos olhar para a lei com receio. Não devemos olhar para a lei como ameaça. Precisamos olhar para a lei como algo santo, justo e bom. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, diz que a lei é boa se alguém se utiliza da lei de modo legítimo. Quem cumpre a lei é boa. A lei só é ruim para o transgressor dela. Concluindo tudo isso, meus irmãos, nós poderíamos dizer que vida sustentável é vida obediente à lei de Deus e os seus mandamentos. É vida espiritualmente saudável em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. É a vida abundante que Jesus nos prometeu em João 10:10, que lemos há pouco. Isso é vida sustentável. É vida abundante. Queridos, os 10 mandamentos não deixaram de ser importantes por conta do Novo Testamento. Os 10 mandamentos não perderam o seu valor depois que Jesus nasceu. Os 10 mandamentos não foram revogados. O próprio Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí então Jesus toma os 10 mandamentos dados lá na lei de Moisés e os resume da seguinte forma. Peguem os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e resumam no seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É o acróstico da palavra café, para você não esquecer. Coração, alma, força e entendimento. Agora pegue os últimos 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo e resumam numa ideia, num conceito. Ame o seu próximo como você mesmo. E desta forma Jesus ressignifica, dá um novo sentido, dá um valor especial aos 10 mandamentos, dizendo, a lei de Deus é boa. E a lei de Deus foi estabelecida porque Deus nos amou. E Ele quer dizer e apontar o caminho por onde devemos seguir. Eu quero convidar você para nós cantarmos mais uma vez a música que cantamos agora há pouco. Mas quando você cantou a primeira vez, talvez na sua mente você olhou para a letra, ouviu a canção e talvez tenha pensado assim, o que é que nós vamos ouvir nesta noite? Para essa letra, para essa música. Agora é uma perspectiva diferente. Eu convido você para olhar com atenção para esta letra, ouvir a canção, cantar junto com a gente e pensar um pouquinho no que ela significa à luz de tudo aquilo que a gente falou. Eu não tenho dúvidas que as pessoas estão cansadas de tantas religiões, de tantas leis, como diz a música, por si mesmas não podem salvar, nunca salvaram e jamais salvarão. Cristo é o caminho. Cristo é a lei de Deus cumprida na sua própria pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você entender e levar para casa, isso inflamar o teu coração, valeu você ter saído da sua casa hoje. Deus estabeleceu a sua lei para que nós a cumpríssemos. Mas nós temos condições de cumprir a lei de Deus?
por nós mesmos? Não. Mesmo porque a Bíblia diz que quando deixamos de cumprir um item da lei, nós caímos em todos. Seria impossível para qualquer um de nós o cumprimento de toda a lei. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, em nosso lugar, cumpriu toda a lei de Deus. E sem pecado morreu numa cruz para dar a nós aquilo que nós não poderíamos fazer pelas nossas próprias forças. Ter vida e vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, afirma: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, da justiça que é pela fé o Filho de Deus. Jesus é a justiça perfeita de Deus. Ele é o único e certo caminho. Vamos colocar em pé mais uma vez? E vamos fazer dessa canção um lema para nós nessa semana. Vida bem vivida. Tem muita gente preocupada com vida bem vivida. E se preocupe mesmo. Em todas as áreas que envolvem a sustentabilidade. Mas não se esqueça que vida com Deus é vida abundante, é vida sustentável. Novos caminhos, promessas de paz, placas curadas, chamas frustradas, que nada trazem pra vida mudar. Homens caminhos que o homem criar, só levarão ao errado lugar. Cristo é o caminho, certo é o destino, vive eterno na vida com Deus, onde toda vida é uma vida para Deus. E quando o coração responde aos seus comandos, quando mãos em pé se entregam para lhe agradar, todo espaço é vida bem vivida, onde cada canto é de Deus. O parceiro, que é o companheiro, a cada instante no rumo a seguir. Basta procurar por religiões que por si mesmas não podem salvar. Esse é o caminho certo e direto, sem escalas na vida com Deus. Quando toda vida é uma vida para Deus, e quando o coração responde aos seus comandos, quando mãos em pé se entregam para lhe agradar, todo espaço é vida bem vivida, tudo é vivido com Deus. Multiplicar, Deus é quem manda, Ele comanda. Quem vem conosco a mensagem levar, para que toda vida seja vida para Deus, e cada coração responda aos seus comandos, e que mãos se
infinita, onde cada canto é de Deus. Tudo é vivido com Deus, onde todos vão ser de Deus. E assim, queridos, entendendo por que os 10 mandamentos existem, é que nós temos condições de adentrar nessa moldura. E agora compreendemos especificamente o que significa o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Mas essa reflexão será no próximo domingo. Porque o Senhor quer nos conduzir para esta vida abundante. Vida abundante com Deus não tem divisão de coração, tem exclusividade do Senhor. Dê agora a mão àquele que está ao seu lado, vamos orar, vamos interceder, vamos agradecer por esse culto, pela palavra que fala ao coração. Terminada a oração, a bênção, você sabe, sempre tem 1 ou 2 presbíteros aqui disponíveis para orar com você, para orar por você, por alguma área da sua vida. Aproveite esse privilégio da oração, viu? E que Deus te dê uma semana vitoriosa, cheia da presença dEle, cheia da graça, uma semana bem vivida. Mas uma semana bem vivida é vivida com Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dedicamos, ó Deus, este culto inteiramente ao Senhor. Que Ele, ó Deus, te agrade, que o Senhor seja exaltado com a adoração da Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra que ouvimos e refletimos aqui acompanhe-nos, ó Deus, no retorno para nossa casa, na semana que teremos. Que seja uma semana de vida bem vivida, por ser vivida com o Senhor, de vida abundante na Tua presença maravilhosa. Deus, cada dia dessa semana, confirma sobre nós a Tua vontade, o Teu querer. Livra-nos do mal. Guarda-nos, ó Deus, de todo perigo. Coloca no nosso coração, Pai, aquele desejo por estarmos na Tua casa outras vezes. Juntos com os irmãos em adoração. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e nos deu nova vida em Jesus. Liberdade e libertação. Muito obrigado. E agora, povo de Deus, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar mais um minuto, queridos. Quero ainda desejar para vocês uma semana muito abençoada e dizer para você levar o boletim da igreja. Nós temos sempre disponíveis aqui nas portas de entrada, porque lá no boletim nós temos todas as informações que você precisa para entender a vida e a dinâmica da igreja. Quero apenas reforçar que o pessoal do Aviva Mulher, Encontro de Casais e PG, esse pessoal estará posicionado aqui no salão de convivência para conversar com você. Mulheres, caso haja interesse de você participar do encontro em novembro. Os casais, ontem o reencontro foi uma bênção lá na chácara, mas o terceiro encontro vem aí. Temos 75 casais, já confirmaram presença para o encontro, convidamos você também. E o pessoal do PG, gente que quer participar de algum PG, ou então comprar a camiseta do PG, é esse tempo. Outra informação importante é que no próximo domingo, a escola discipuladora voltará a acontecer normalmente, já com os cursos e as classes funcionando separadamente. Será domingo de celebração da Santa Ceia também, o próximo. Também, queridos, o Ministério Infantil pede para avisar os pais para trazerem os seus filhos na próxima quinta-feira, 7h30. Haverá um ensaio com as crianças para homenagem que acontecerá no Dia dos Pais. Então, você que tem filhos até 10 anos, traga quinta-feira, 7h30 para o ensaio. A companhia Efatá convida para a apresentação da peça A Volta, uma belíssima peça que tem um enredo evangelístico
dois enredos muito fortes para esse momento. O primeiro é o evangelístico e o segundo, por ser no sábado, a apresentação será no sábado do Dia dos Pais. Tem também uma mensagem familiar muito importante que a gente não pode perder, principalmente na figura do pai. Então, dia 13, não sábado que vem, o outro sábado, será aqui na nossa igreja. O desafio é que você participe e convide mais alguém para ouvir a mensagem do Evangelho proclamada através dessa peça, tá bom? E também reforçando que o curso de jardinagem recomeça para esse semestre, as turmas já poderão ser formadas, as inscrições já estão abertas, as informações estão aí no boletim, a exemplo do que aconteceu no semestre passado, as aulas teóricas aqui na igreja e as aulas práticas lá no Recanto Shekinah, tá bom? São essas orientações para os irmãos, que Deus abençoe, dê uma boa semana a todos, vão em paz, que Deus os guarde em Cristo Jesus.